O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24, versículo 13. 2 dos talmidim de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Esse Evangelho de Lucas, capítulo 24, foi que me socorreu na minha crise de fé. Como é que eu sabia que eu estava vivendo uma crise de fé? Primeiro, quando eu percebi que as minhas expectativas em relação a Deus estavam sendo frustradas. Deus não estava fazendo o que eu esperava que Ele fizesse. Segundo, quando eu percebi que havia uma distância entre os clichês repetidos na minha tradição religiosa e a realidade dos fatos da vida. Em terceiro lugar, eu percebi que eu estava vivendo uma profunda crise de fé quando eu comecei a ter vontade de desistir de tudo. Comecei, inclusive, a questionar se eu deveria continuar sendo pastor, se eu estava fazendo perguntas a respeito da fé, a respeito de Deus, e se eu estava questionando as verdades que me haviam sido ensinadas, se eu estava desconstruindo um Deus para descobrir e discernir ou receber revelação de outro Deus. Seria legítimo que eu continuasse sendo pastor? Na verdade, seria legítimo eu continuar seguindo como se tivesse fé, quando a minha fé, na verdade, estava abalada? E eu fiquei pensando, eu acho que eu deveria desistir, eu deveria descer da minha posição sacerdotal, descer do meu púlpito, descer da minha função pastoral e ir para Emaús. Eu não deveria mais ficar dizendo por aí que creio em Jesus e que eu sou um servo de Jesus e que eu creio em Deus e que sou um homem de fé. E não deveria alimentar nas pessoas essa projeção de que eu era um homem de fé. Quando eu me dei conta de que desse conflito estava habitando meu coração, eu pensei comigo, eu estou numa profunda crise de fé, porque eu estou com vontade de abandonar tudo e começando a questionar se devo continuar no lugar onde eu estou. Mas eu percebi um detalhe, é que Jesus estava ao lado desses homens enquanto eles estavam indo embora para Emaús. As minhas perguntas, as minhas inquietações, as minhas dúvidas e a fragilidade da minha fé, elas conviviam com a presença de Jesus. Então eu decidi confiar que Jesus estava caminhando comigo mesmo quando eu não estivesse percebendo a sua presença e decidi continuar na minha jornada. Em vez de abandonar, em vez de voltar para Emaús, eu fiz uma opção. Eu decidi ser honesto, encarar de frente todas as minhas perguntas, os meus conflitos, as minhas dúvidas e admitir que eu estava numa crise de fé e colocar essa crise de fé diante de Deus. Foi o que eu fiz. E se porventura você está vivendo uma crise de fé e com vontade de desistir e abandonar tudo, eu encorajo você a não desistir. Encorajo você a admitir a sua crise e a ser honesto com Deus a respeito da sua crise. E escolher com muito cuidado as pessoas com quem você vai compartilhar e repartir a sua crise de fé. Escolher com muito cuidado, porque para caminhar ao lado de alguém que está em crise de fé, das duas uma. Ou os céticos, irônicos, os que já abandonaram a fé, ou aqueles que são maduros na fé e que sabem nos suportar no momento da nossa crise. E com certeza, a multidão não se encaixa naquilo que é mais útil e naquilo que é mais adequado para ser nossa companhia no momento da crise de fé. Seja honesto, mas seja honesto com cautela. Seja honesto, mas seja honesto de maneira reservada. Seja honesto, seja honesta e confie que Jesus caminha ao seu lado. Eu oro para que você tenha essa condição. Convido você também a fazer a mesma oração.